Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é aquele em que Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é o profeta que viria. Jesus perguntou: e vocês dizem o que sobre mim? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: tu és pedra. Na verdade, Pedro significa pedra. É um apelido que não era o nome dele, era o apelido que Jesus deu a ele. Tu és pedra. O apelido que ele deu foi Simão Pedra. Tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Bem, o que é igreja que Jesus falou? Primeiro, igreja não tem nada a ver com o sentido que as pessoas dão a ela hoje, tá? A palavra igreja, eu acho que aparece 4 vezes nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que é uma igreja? Tá? A palavra igreja é grega, né? Eclésia. Primeiro a gente tem que entender o contexto disso. Os romanos possivelmente foram os primeiros a ensinar sobre liderança política. Tá? Os primeiros a filosofar sobre isso. E os romanos, quando dominaram os gregos, eles preservaram as bibliotecas dos gregos e eles preservaram a filosofia grega. Claro que mudando alguns nomes de algumas coisas para casar com a cultura romana. Mas uma das coisas é o seguinte, que a palavra igreja não foi uma palavra criada por Jesus. A palavra igreja foi uma palavra criada pelos gregos. E o que significa igreja? Igreja era um grupo de pessoas que o rei escolhia para representá-lo na nação, para estar perto dele, para conhecer a mente dele. A eclésia, a igreja, tinha que estar perto do rei para conhecer a mente dele, para transformar a mente dele em leis e eu tô com pente na mão, e garantir que a vontade do rei fosse cumprida, realizada em todo o reino. Tá? O rei de Roma era César. Tá? César não é um nome, César é o título, é o nome que se dá ao rei de Roma. Se dava ao rei de Roma. E César tinha uma eclésia, uma igreja, tá? Que era um tipo de senado que ele tinha, que ficava perto dele para conhecer ao máximo a mente dele e fazer leis e garantir que em todo o reino a vontade do rei fosse realizada. Tá? Então por isso é chamado de eclésia. Porque também a palavra eleição não é uma palavra portuguesa. A palavra eleito é uma palavra grega. Tá? Eleição. Mas não é a eleição que nós temos hoje, que tem na democracia, que nós escolhemos o governante. A palavra eleito é uma palavra grega, eclecto. Eclectos formou, o grupo de eclectos formou a eclésia, tá? Que a gente chama igreja. Que é uma corruptela de eclésia, né? Então, era o rei que escolhia essas pessoas. Então, veja bem, o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é uma monarquia. Ninguém escolhe o rei. O rei que escolhe a sua igreja. Tá? E é por isso que Jesus disse assim, ó: não foram não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Agora vamos lá. Então, primeiramente, igreja não é uma instituição religiosa. Igreja
é uma agência política, tá? Isso pode ser um escândalo para você, mas é isso. Igreja não é uma instituição religiosa, igreja é uma agência política. E a gente tem que entender que Jesus não é uma pessoa religiosa. Jesus não é um profeta, como dizem as religiões, como diz o islamismo, como diz o budismo e até mesmo o cristianismo. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não é porque um profeta não tem uma igreja. Porque, como eu disse, igreja, diferente de como as pessoas corromperam, não é uma instituição religiosa governada por um líder religioso. Igreja é uma agência política governada por um rei. Então, Jesus não poderia ter uma igreja se ele fosse um profeta. Então ele perguntou para os discípulos para ver se aquele grupo de pessoas que ele elegeu estavam prontos para ser a igreja dele, porque senão ele não poderia ser rei. E ele perguntou aos discípulos: o que é que dizem que eu sou? Eles responderam que todo mundo sempre disse e diz até hoje, que ele era um profeta. Estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que era um profeta. Estão dizendo que o Senhor... E aí Jesus, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo. Cristo também não é um título religioso. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. A palavra que Pedro usou foi Mashiach, que foi traduzido para grego, né? Para Cristo em grego. A palavra Mashiach significa ungido. Ungido a quê? Todo rei deve ser ungido. Ungido não é uma coisa religiosa. Ungido é uma coisa política. O rei tinha que ser ungido. Por quê? Porque quem escolhe o rei é Deus, que é o rei dos reis, o rei dos céus. Ele que escolhe quem são os reis da terra. A Bíblia diz que não existe autoridade que não é constituída por Deus. Então, o rei tem que ser ungido por Deus. Então, quando Pedro disse assim: tu és o Cristo ungido, Pedro está falando: o Senhor não é um profeta, não. O Senhor é um rei. E aí, Jesus: agora eu posso ser um rei. Agora eu posso ter uma igreja. Agora eu já tenho uma igreja. Agora eu já tenho um senado. Então, Jesus falou: você é uma pedra, ou seja, você é uma pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, o que é pedra ali? Pedro era um pedacinho daquela rocha. E a rocha foi aquela afirmação, aquela verdade de que Jesus é um rei. Então, é isso que eu quero que você entenda. Jesus não é uma pessoa religiosa. Jesus é um político. E a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é uma agência política. É a agência política do céu aqui na terra. No céu tem política. A política surgiu no céu. Então, sobre aquela verdade de que Jesus é rei, que ele tem um reino, a igreja, o senado de Jesus seria estabelecido. E ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem medo da igreja. O diabo, os demônios, ele tem medo da igreja. Então o que é que ele faz? Ele constrói uma muralha em volta da igreja e ele coloca portas contra ela. A igreja não tem portas, quem tem portas é o inferno. E como que o diabo quer derrotar a igreja? Não é enfrentando diretamente, porque ele não pode. Ele quer esconder essa verdade das pessoas. O diabo é chamado na Bíblia de príncipe das trevas. Trevas na Bíblia significa ignorância. Então o diabo governa aonde você é ignorante. E o reino de Jesus é chamado de reino da luz. Luz significa conhecimento.
E é esse conhecimento que liberta as pessoas do império das trevas, do governo de Satanás. Por isso Jesus disse, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para a verdade libertar alguém, tem que ter o conhecimento dela. A verdade tem que iluminar essa pessoa para libertar ela. Então Jesus, ele não, se Jesus fosse uma pessoa religiosa, ele não seria preso, porque ter uma religião não é crime. Se Jesus fosse um líder religioso, se a igreja fosse uma agência religiosa que ele tinha, ele não seria preso. Sabe por que ele foi preso? Porque ele estava falando que ele era rei. E os discípulos já eram o senado dele aqui na terra. E isso amedrontou o governo. O que aconteceu? Levaram Jesus para ser julgado por Anás, depois para ser julgado por Caifás, depois para ser julgado pelo Sinédrio. Jesus não disse nada. Sabe por quê? Porque um tribunal religioso não pode julgar um político. Um centro espírita não pode julgar, por exemplo, o presidente. Tem que ser um tribunal político, judicial. Jesus não disse nada. Então o que falaram? Vamos levar ele para Herodes. O que aconteceu? Herodes percebeu que Jesus era maior que ele. Sabe por quê? Porque Herodes não tinha uma igreja. Então o que aconteceu? Herodes percebeu, esse cara é maior que eu. Eu tenho que mandar alguém à altura dele. E eu tenho que mandar ele para César. Então Herodes mandou ele para Pilatos, que era o representante de César na Judéia. César tinha representantes que tinham a mesma autoridade que ele em determinada região. Então levaram ele para Pilatos. E Pilatos falou assim: você sabe que eu tenho autoridade para tirar a sua vida ou para deixar você viver? E Jesus falou: toda a autoridade que você tem foi dada pelo meu governo. Então, pessoal, quero que vocês entendam isso. O diabo não tem como destruir a igreja, porque a igreja é o senado do maior governo que existe. Não existe senado mais poderoso que a igreja. Como que o diabo anula o poder da igreja? Fazendo com que ela não tenha o conhecimento de como usar esse poder. Então o diabo quer colocar na mente das pessoas o quê? Não, vamos separar a igreja de Estado. Igreja não tem nada a ver com política. O que aconteceu? Quando isso aconteceu lá no Oriente, no lado direito do mundo, quando a igreja falou assim, não vamos governar o mundo não. Jesus chamou a gente para ir para o céu. Olha o que as pessoas têm na mente. O mundo está perdido mesmo. O que aconteceu? A igreja no Oriente está sofrendo, sendo governada por muçulmanos. Aqui no Ocidente, a igreja falou, não, temos que separar a igreja de Estado. A igreja, nos países do Ocidente, olha só quem são os nossos governantes. Homossexuais, que querem tirar a Bíblia, querem proibir a Bíblia. Por quê? Porque a igreja não tem o conhecimento. Por isso que o profeta falou, Deus falou por meio do profeta, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se eles conhecessem o poder que eu dei a eles. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Tá bom? Obrigado aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre que eu postar um vídeo vocês receberem. Toda a glória seja dada ao Deus, o Rei dos Reis. Vamos nos posicionar, governar o mundo, que Deus ele nos dê esse poder.
Curtam o vídeo, compartilhem. E vamos nessa, falou? Tamo junto.